Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fato Jurídico, uma parceria do Fato Jurídico com a Rede Smart de Comunicação. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a doutora Jane de Camargo Silva. Nós vamos falar sobre direito condominial. Sensacional! Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. E como debatedora desse podcast, nós temos a doutora Dalila Correia. A doutora Dalila Correia que sempre está aqui conosco e trazendo os convidados, né? Na verdade, os convidados vêm através da doutora Dalila Correia. E também promovendo bons debates. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, doutor Targino. Obrigada pela presença da doutora Jane, que aceitou prontamente nosso convite, né, doutor Targino? E o tema é bem interessante, trata-se de regras básicas de convivência de condomínio. Um assunto bem polêmico para quem mora em condomínio, né? Então, o doutor Targino vai nos direcionar aí hoje ao nosso podcast. Sensacional. Doutora Jane, uma dúvida aqui, já para começar, né? Por que direito condominial? Contextualiza a gente aqui, como nasceu essa ideia da senhora? Perfeito. Primeiramente, eu agradeço, né, essa oportunidade. Esse assunto, direito condominial, ele é fascinante. Primeiro, doutor, porque nós temos aqui em São Paulo, vale uma fala, apenas para nós sabermos o quão grande que é o direito condominial. Nós tratamos da maior metrópole, né? A maior metrópole do Brasil, é a mais populacional da América Latina. E hoje, só para vocês terem uma ideia, nós contamos com 28 mil prédios de mais de 20 metros de altura. Isso nós estamos falando só em São Paulo. Então, os problemas, as dificuldades são imensas. E aí, o que aconteceu com o mundo jurídico? Percebeu-se que teve que ter um caminho. Qual que é esse o caminho? É o direito condominial. Porque antigamente não existia essa matéria. De fato. De fato. Então, hoje em dia, é só dar uma gulgada. Tem mais prédios de condomínio do que casas em São Paulo. Eu só tenho esse dado São Paulo. Então, agora imagina. Então, tem tantos empreendimentos se erguendo que foi preciso, sim, regularizar o direito condominial. Uau! Na verdade, quando se fala de mais prédios do que casa, é uma informação... eu não desconhecia, doutora Dalila, essa questão. Mas se a senhora trouxer isso para nível de interior, o que nós vamos ter? Pode ser que não tenha os prédios verticais, mas a gente encontra os condomínios horizontais. De casas. Também. Perfeito, doutor. Eu só não tenho esse dado agora do interior porque eu me foquei mais aqui em São Paulo, capital. Mas como esse podcast ele é assistido no Brasil inteiro, é só cada um pegar na sua cidade, que aí vai ver. Eu acredito, sim, que é irreversível. Tem mais prédios condominiais do que casas. Nós já estamos falando até de abertura de um nicho de mercado aí para advocacia também. Que vale a pena. Hein? Sensacional. Doutora Dalila? Então, a questão da necessidade, né, da regulamentação também, em prédios tem muito mais ocorrências de confusões com barulho, porque geralmente tem prédios que a estrutura é um pouco mais fina, não sei. Colocar ali, vai fazer um salão lá embaixo. Exatamente. Né? A pessoa vai fazer uma festa... Seria em um condomínio horizontal, é mais difícil de ter alguma divergência, porque seria mais pátio, né? Eu acho que nos verticais ocorrem bem mais, né, doutora? Sim, doutora Dalila. Pra gente, doutora, quais são os pontos aí que pega no condomínio? Certo. O conflito, né, que existe nos condomínios, normalmente, é o horário. Sempre o horário tem que ser silencioso e normalmente os condomínios têm, junto ao regimento interno e à convenção, tem que se ler. Todos os condôminos é uma lição de casa. Tem que ler a convenção e o regimento interno. E um desses pontos, ele diz normalmente sobre silêncio, uso comum das áreas, as regras de animais de estimação, porque hoje em dia todos os condôminos... Eu trabalho com um condomínio que 80% tem animais. 80% dos condôminos, animais de estimação. Então,
E eu só tenho um adendo, doutor, que eu tenho um condômino que ele tem 20 gatos. Nossa. Deu problema. Qual o tamanho desse apartamento dele? Pequenininho. Tá dando problema. Nós orientamos, né, o síndico mandar uma notificação, apresentar uma notificação. A proprietária não tomou nenhuma providência. Depois, nós, como jurídico, nós também orientamos. Nós entramos em contato com a equipe da zoonose e também não adiantou. Aí nós levamos ela para o Pequenas Causas e ela, num pacto de negociação, porque eu também faço conciliação em condomínios, numa conversa, ela aceitou levar para um abrigo, enfim, 16 gatos e ficou só com 4. Isso aconteceu? Aconteceu. Então ela cumpriu. Sim, ela cumpriu, mas demorou bastante, foi bastante árduo, foi bastante... Porque os bichinhos, ok, só que o que eles estavam causando ali, né, o odor, é complicado, isso aqui é até perigoso para a saúde. E aí, numa conversa, numa conciliação, numa mesa redonda, ela entendeu. Porque, na verdade, se nós pararmos para pensar, é prejudicial até o animal, né, doutora? Sim, sim. Porque, peraí, 20 gatos vivendo em 30, 40 metros quadrados, tudo bem que o gato é um bicho tranquilo, mas se você está no 20º andar, ele não tem nem como sair de lá, né? Como é que você vai passear com 20 gatos? Não, ela não passeava. O corredor era bastante complicado pelo odor. Se bem que ela provou que estavam todos vacinados, enfim. Mas mesmo assim, ela não pode, dentro de um apartamento, porque assim, a convenção ela pode dizer se pode ter animais ou não. E normalmente pode. Só que tem que ter um limite. Não pode ter 20 gatos. Foge do bom senso. Foge, né? Do bom senso, exatamente. E uma das regras condominiais é essa, doutora Dalila, bom senso. Em relação às disputas de condomínio, quais são os tipos de evento corriqueiro para chegar ao ponto de um morador ou inquilino ter que se socorrer ao judiciário para resolver o que não é resolvido pelo síndico, né? Que cabe ao síndico resolver as questões mais simples, assim, né? Aí foge da alçada do condomínio e vai para uma esfera judicial. Que tipo ocorreu algum evento dessa natureza? Sim, isso daí é bastante comum, né? Na vida condominial, nós temos que entender o seguinte, que vivemos com pessoas e cada pessoa tem o seu estilo de vida. E tem alguns condôminos que entendem que o espaço é dele. E não é bem assim. O espaço é dele do apartamento para dentro. O espaço comum, que é o salão de festas, que é o parque, que é o jardim, é de todos. Então, tem alguns condôminos, coisa simples, que acha que pode fumar no jardim, na área comum, e não pode. Então, ele recebe uma advertência, ele recebe 2, e aí todo mundo vai para cima do síndico. Coitado do síndico, ele não tem este poder. O síndico fica ali dos dois lados. Ele fica ali no limbo, né? O síndico, ele não tem esse poder de decidir chegar nesse condômino. Então, que ele consegue dar uma advertência e começar com uma multa. Agora, se for aquele condômino antissocial, este sim, não tem muita conversa. Esse tem que judicializar, explicar para o juiz na onde ele está sendo inconveniente, em qual momento que ele está atrapalhando a convivência daquele condomínio, aí normalmente se judicializa. O síndico, às vezes, não pode fazer nada. Eu já vi relatos não, aconteceu bem próximo, de os moradores desrespeitarem funcionário, desrespeitarem o ambiente, por exemplo, não pode entrar em determinado local, determinada hora, porque é hora de limpeza, e a pessoa querer utilizar uma academia, e haver embates verbais e agressões mesmo. Aí chegou já algum caso assim parecido? Vias de fato. Vias de fato? Vias de fato. De agressão. E quais as medidas que são tomadas nesse caso de agressão?
Então, normalmente a agressão... Eu particularmente, nunca... Os condomínios que eu assessoro juridicamente, graças a Deus, eu ainda não tive esse problema de vias de fato. Mas, normalmente, acontece, sim, aquela desavença entre um condômino e o outro. Neste momento, o síndico ele não pode intervir. Porque não é um problema condominial, é um problema entre duas pessoas. Então, entre eles sim, tem que ir lá, fazer boletim de ocorrência, se for o caso, fazer processo. É totalmente a parte do condomínio. O síndico, doutora Dalila, ele só pode realmente interferir em alguma atitude que prejudique o condomínio, o CNPJ. Houve um caso até que saiu na mídia, a moradora foi expulsa por agredir um outro morador, lembra? Não sei se vocês chegaram a ver, há algum tempo, que teve a moradora agrediu não sei se você isso acontece, ela é uma foi expulsa do prédio, a agressora, né? Porque não comprovou que ela não consegue viver em condomínio. É isso que eu ia perguntar. Né? Você judicializa, né? A doutora vai e judicializa. Mas e o que se busca com essa judicialização? A multa, a expulsão, vira persona não grata, perde o apartamento? O que acontece nisso tudo? Então, cada caso tem que ser analisado, porque... no mundo condominial, não existe uma regra. Por exemplo, como a doutora Dalila pontuou, uma condômina agrediu um funcionário, foi isso? Teve vários casos então, assim. Mas se ela só agrediu um funcionário, tem que ter pesos e medidas no sentido assim. Foi só esse ato que ela cometeu? Agora, por exemplo, um exemplo aqui. Se esta condômina ela tem atitudes antissocial, várias advertências e ainda agride, né? Aí já passou dos limites dela, sim. passou dos limites de convivência, porque para você viver dentro de um condomínio, você tem que ter regras, você tem que ter educação, e tem pessoas que não têm. Então, se ela de repente agrediu, o conselho que vai ser formado, que é uma assembleia, vai analisar se é para tanto, para uma expulsão. Você vê que a pessoa perde o direito de morar no próprio imóvel, né? Eu acho que é correto também. Faz sentido, né? Mas você vê até onde a pessoa talvez talvez nem tenha esse conhecimento, né, doutora? Por isso que é bom ler, né, o que está, né, o estatuto do condomínio, é isso? A convenção condominial e o regimento interno. Tá, isso daí é uma importante. dica importante aí para... Essa convenção ela é definida onde? Quando? Então, normalmente a convenção é definida quando o prédio, né, o condomínio está se erguendo. Então, é uma junta. Normalmente, quem faz isso são os administradores. E essa convenção ela até pode ser mudada. Aí tem as quantidades de 2/3, 3/3, que agora não convém ao caso agora, até porque eu não sei nem de cor, a gente tem que ler a convenção. Porque cada convenção vai dizer o que aquele condomínio pode fazer. Entendi. Tem alguns condomínios e regras que falam que pode ter festa até às 23 horas, outros são só até às 22. E se você não seguir, aquela pessoa, aquele condômino, ele sofre sim uma multa. Até questão de animais, né? Entendi. Questão de animais também. Tem condomínio que não aceita animais. Aí para você fazer a locação ou comprar, você tem que estar de acordo com as regras. Então, né? doutora Dalila, hoje em dia, questão, mesmo que esteja na convenção que não pode ter animais, o judiciário, se o dono do pet ou do animal, enfim, judicializar, ele ganha. Isso que eu queria porque não pode mais e não pode mais ter na convenção que é proibido o animal. Tanto é porque tem pessoas que têm deficiência visual que precisa ter um animal para acompanhar. Então, eu acho que se abre exceção para teria que abrir para mais. Exatamente. Então, deve ter havido alguma ocorrência nesse sentido que fez com que a lei desse essa nós tivemos até um caso de uma criança autista. Autista também, porque precisa de animais. Que a proprietária, a condômina, tinha 2 gatos e o vizinho estava implicando, enfim, foi judicializado e o juiz deu pelo motivo que o felino
era muito importante para essa criança que sofre de autismo. Nós estamos falando de situações de doença pré-existente ou de alguma Sim, situação sim. assim. Agora, e se a pessoa só tem o bichinho de estimação e quer comprar um apartamento naquele lugar e tem a proibição? Mas ele já tem o bichinho de estimação. Então, doutora, eu sempre falo, já veio pessoas me fazendo essa questão, falou que já tem. Eu digo o seguinte, gente, o bom senso. O que está na convenção? Está falando que não é permitido animais? Ora, se não é permitido animais, para que eu sabendo, eu vou comprar aquele imóvel, eu tenho o meu bichinho e ok, e eu vou adquirir o imóvel para depois judicializar para eu conseguir. Eu estou fugindo da regra, por isso que eu falo, viver em condomínio é bom senso. É intencional já no complexo. fato de você querer entrada, entrar. Já na entrada. Já começa já a ouvir má fé, que está querendo burlar. Se lá está escrito, se lá está rezando, por isso que eu digo, leva sempre a convenção para um jurídico que entenda, lê o regimento interno, para ver se você se encaixa. Se não se encaixar, já tenta, porque depois você vai ter um problema. De fato. É uma curiosidade mesmo, porque Sim. a pessoa às vezes pode gostar daquele apartamento, é um prédio que atende às expectativas e ela tem os bichinhos de estimação. Não tem 20 gatos, mas tem o bichinho de estimação dela. Aí, de repente, a convenção mas eu posso garantir que hoje em dia, mesmo a convenção determinando que não tem, ela pode ter. Ela pode ter. Pode, porque já estão precedentes, né, da jurisprudência que pode ter. É porque o animal de estimação ele deixou de ser visto como um animal mesmo, né? Esses dias eu fiz um programa com uma pessoa que é defensora dos animais. E tem cada coisa que você fala assim, meu Deus, não sabia disso, que existia esse tipo de... Ele passa a ser ali um integrante da família. A senhora ficou hesitante em falar, mas é verdade. Literalmente. O bichinho, o bichinho é o filho daquele condômino. E realmente eu acho que a gente tem que... Assim, tudo que tiver bom senso, né, doutor? Sim. Funciona. Verdade. Inclusive dentro de um condomínio. Doutora Dalila, alguma pergunta? Eu ia ponderar só a respeito dessa questão mesmo dos animais aí. E eu acho que é bem isso que a doutora falou. Tudo que for diálogo, houver diálogo também, né? Tem coisas que não tem diálogo, né? Por uma regra de condomínio, você não tem diálogo. Você não tem muito... Você tem mais que tentar fazer o possível para cumprir, né? Mas aí tem as exceções e também o judiciário, como a doutora falou, também tá meio que deixando brechas aí para que possa modificar, né? Algumas questões que já foram definidas anteriormente, mas que podem ser modificadas. Inadimplência. Vamos falar desse tema? Vamos. Esse tema é bastante interessante, ainda mais depois dessa pandemia que nós tivemos. Inadimplência de condomínio. A inadimplência, ela... assim como o fato dos animais, que a doutora falou, que há brechas, né, que podem ser alteradas, essa de inadimplência, acho que é a única forma que a pessoa perde realmente o apartamento, né, mesmo sendo bem de família, né, doutora? Isso, porque a lei, né, a lei condominial, entende que o imóvel não é da pessoa, chama-se propter rem. E eu explico o que é isso. Propter rem é o próprio bem, é o bem que responde pela dívida. Então, não importa falar, eu não tenho para onde ir, infelizmente. Tem 10 filhos, tem idoso em casa, não adianta. Não, eu já tive casos com dor no coração que o senhor teve que se mudar porque ele devia 15 anos condomínio. Nossa. E o valor do condomínio dele não era tão alto, mas ele se perdeu e a esposa ficou doente, enfim, aconteceu. E não tem o que se fazer. O que acontece? Ele não pagou durante 15 anos. E não é justo se nós formos analisar com os outros condôminos, porque todo mundo está passando por dificuldade. Aí alguns condôminos ficam inadimplentes, mas os outros têm que pagar. Então, os outros têm que gerir o condomínio
E, no final, é inerente do ser humano. Ninguém quer ficar pagando pelo outro. Então, ele perde mesmo o imóvel. Infelizmente. É importantíssimo aí que até a sociedade consiga ter essa informação, Sim. né? Aí a doutora comentou um tema também que eu acho importante tão quanto, né? A gestão do condomínio, tá? A pessoa não paga o condomínio, se torna inadimplente, ela pode perder o apartamento. Aí, doutora, a má gestão de quem está gerindo, né? Quando há uma má gestão, tem alguns casos, não sei se a doutora tem conhecimento, de processos ao qual o condomínio processa o síndico, não o síndico, né? Mas a administradora. Geralmente, esses prédios grandes, a administradora, né, doutor? Sim. Targino, que faz. O síndico fica ali só em loco, né? É o gerente, não? É o gerente, em tese, né? E aí tem a administradora. Às vezes tem administrador, às vezes não, ocorre, né? A administradora não gere de forma adequada, ou superfatura, ou faça qualquer irregularidade. A doutora já acessou algum processo ou teve conhecimento de algum caso nesse sentido, de má gestão da administradora, onde ocorreu, sei lá, qualquer evento aí que teve sanção para a administradora perder a administração ou coisa parecida? Doutora Dalila, é mais simples do que a doutora imagina. O que acontece? Quando a administradora ela começa a gerir aquele condomínio, o síndico ele é o responsável por tudo. Na verdade, se acontece algum problema de civil, quem é responsável? É o síndico. O síndico responde civilmente, o síndico responde criminalmente, na área tributária. O síndico não tem, alguns síndicos, lógico, não tem a noção do quanto que ele é responsável. Ele responde, inclusive, com os bens e com prisão. Então, por exemplo, se ele não administra bem por exemplo, o prédio, a estrutura do prédio, se ele está vendo que está caindo e ele não faz toda aquela parte de segurança, ele é o responsável. No caso, seria a má gestão do síndico. Se uma criança, infelizmente, vem a sofrer um acidente dentro de uma piscina, o síndico responde. É muito sério essa profissão síndico. E tem muitos que levam assim, achando que é muito fácil. Aí, quando o jurídico vem e dá uma assessoria de prevenção, eles ficam assim, muitos nem sabem o quanto que é responsável o síndico. E ele responde normalmente esses 2 anos que ele fica dentro dessa administração, tudo que acontece. Na verdade, quase a administradora não é responsável. A não ser, lógico, que ela faça uma gestão, enfim. Mas o síndico, ele é 100% responsável. E cabe ao síndico as compras, o orçamento? Sim. Não é não. Qual a diferença da administradora? Da função da administradora e do síndico. Então, vamos lá. Eu acho que assim a gente pontuou melhor, doutor. Sim, porque, de fato, pelo que eu estou entendendo, realmente o síndico ele tem mais responsabilidade do que a administradora nessa história. Sim. Até porque a administradora ela é contratada por... Assim, é feita uma convenção, né, entre o síndico, o subsíndico, tem presidentes e os condôminos. E aí fala assim, vamos acertar com aquela administradora. Ok. Tem que ter uma aceitação de todos. Isso daí, aí define-se o que a administradora vai fazer. Só vai gerir boletos? Só vai mandar notificações internas? Aí é a convenção que vai dizer o que a administradora vai fazer. Agora, o síndico ele é responsável para ver prazos junto ao corpo de bombeiro. Ele é responsável por isso. Porque tudo tem o seu prazo, né? Dentro de um condomínio. Ele é responsável para fazer como chama? Do elevador. A manutenção do elevador. E a gente sabe que no condomínio essa manutenção ela tem data para fazer. Sim. Se acontece um desastre, responsável, ok?
síndico. Interessante. Nós vamos ter que trazer a doutora para falar só sobre as funções e papel do síndico aqui. Com todo prazer. Nós já caminhamos para os nossos 5 minutos finais aqui. Tá sensacional, viu como passa rápido essa conversa. E a doutora traz com uma clareza muito grande, né, doutora Dalila? Muito bom. Eu quero... sensacional. Pedir, sensacional. Pedir para que a senhora passe as suas considerações finais. Pode mandar o seu recado para esta câmera aqui, do meu lado. Essa aqui. Essa daqui? Suas considerações finais. Nós já realmente caminhamos aqui para os nossos minutos finais. E o seu recado aí para a advocacia, para os síndicos. Vamos lá. Se todos nós seguirmos, né, o regimento interno e a convenção, são dicas que vai ajudar todos a promover uma boa convivência entre os condôminos e não vamos ter conflitos. Mas se isso acontecer, antes de judicializar, eu sou muito a favor da conciliação. Até porque nos dias atuais sempre judicializar é muito desgastante para todos os lados. Então, uma boa conciliação, uma boa mesa redonda, eu acho que é muito bacana. Muito obrigada, eu agradeço. Maravilha, doutora. Doutora Dalila, suas considerações finais, por gentileza. Acrescentando ao que a doutora acabou de falar, mesmo sendo uma conciliação, tem que ter a presença de um advogado, doutora? Sempre. Sempre. Sim. Queria agradecer a doutora Jane, porque fez uma demonstração brilhante, né, doutor Targino? Sim, e agradecer ao doutor Targino também pela direção daí do podcast de hoje. E obrigada a todos. Maravilha. E nós agradecemos você que acompanha o podcast do Fato Jurídico, agradecendo a doutora Jane, a doutora Dalila, que sempre está conosco aqui. Continuem nos acompanhando, tem temas sensacionais para os próximos podcasts. Aguardo você lá, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.